Boa noite a todas que acompanham, a todas e a todas que acompanham nós aqui no nosso apostolado, no canal do nosso apostolado. Sejam todos bem-vindos. Também um agradecimento especial às mães do apostolado, né? Então, quem é novato aqui no nosso canal, eu gostaria que vocês curtissem, que vocês compartilhassem, né, e que vocês se inscrevessem também, né, então, eu agradeço muito, né, a participação de todas, e eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que têm entrado em contato conosco pelo Instagram, para conhecer um pouco mais do nosso apostolado. O nosso apostolado é o apostolado da maternidade espiritual. Nós rezamos pela santificação dos sacerdotes. Então, venham conhecer nosso apostolado, conheçam as nossas redes sociais, né? Cliquem aqui, conheçam todas as formações que a gente tem ao longo desse período, desses 2 anos de vida do apostolado. Recentemente, nós tivemos o nosso encontro nacional, que foi de uma riqueza, né? Então, assim, estamos juntas para rezarmos pelos sacerdotes, pela santificação dos sacerdotes. Um sacerdote santo tem uma comunidade, tem uma paróquia santa. Então, hoje, de modo muito especial, nós, do apostolado, temos o prazer de receber José Eduardo Câmara de Barros Carneiro, né, que é do Espírito Santo, que, por acaso, nasceu no mesmo dia que eu, dia 23 de setembro, olha que legal, no dia de São Padre Pio, né? Ele é formado em Direito, é advogado, tradutor e escritor. Nos últimos anos, ele tem se dedicado a um projeto que é a Teologia Vivida dos Santos, né, tanto através de tradução dos livros, né, como formação nas redes sociais, né, traduziu assim clássicos da teologia, muito dedicado a conhecer a vida dos santos, né? Então, assim, hoje a gente vai ter o prazer de conhecer um pouco mais sobre maternidade espiritual, né? Então, muito boa noite, Zé Eduardo, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje, né? Então, assim, nós que fazemos parte do apostolado agradecemos demais a sua presença, tá? Então, fique à vontade, estamos, assim, ansiosas para conhecer um pouco, né, do conteúdo, enfim, seja muito bem-vindo, né? Antes de iniciarmos a nossa live, eu gostaria de convidar vocês, né, para nós fazermos uma oração. A oração, hoje é dia de São Pedro Julião, né, e eu gostaria muito de rezar com vocês a oração de São Pedro Julião. São Pedro Julião, ele era famoso pelas suas frases, né? Ele tinha frases, assim, extremamente profundas, né? Onde ele dizia que a Eucaristia é a suprema manifestação do amor de Jesus. Depois dela não há mais nada senão o céu, né? Então, eu gostaria de convidá-las a rezar a oração de São Pedro Julião, que é: adoro-vos, ó divino Jesus, vivo presente na Eucaristia, tesouro inesgotável dos dons celestes, fonte universal de onde o bem, a luz, as virtudes, a felicidade, a bênção, a perfeição e tudo o que há de mais puro, belo e santo emanam e difundem-se na Igreja e nas almas. Pela virtude dessa admirável plenitude, dignai-vos. Atendei às minhas humildes súplicas, afastai da minha alma e do meu corpo os perigos que estão expostos, e concedei-me a graça que tenho preeminente necessidade. Com inebalável confiança, peço
em retribuição de vossos benefícios, oferecendo-me sem reserva para vos amar, servir e glorificar no admirável sacramento da Eucaristia. Nós que na primeira semana de cada mês fazemos as 40 horas de oração pelos sacerdotes, pedimos para esse santo, né, que tem frases e que tem pensamentos tão profundos, né, todos eles voltados à confiança na Eucaristia. Nós que rezamos diante do sacrário, do Jesus Eucarístico, pedimos para que São Pedro Julião rogue por todos nós. E, assim, eu, de novo, agradeço novamente ao Zé Eduardo, que está aqui conosco, pela disponibilidade e pela riqueza e a profundidade de todos os seus estudos, que a gente já teve acesso, né? A gente estava comentando antes de começar a live que nós já o conhecíamos, né? Então, mesmo que pelas redes sociais nós já o conhecíamos. Então, muito obrigada e seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelas palavras tão caridosas. Então, eu queria fazer uma introdução para a gente poder já entrar no tema, porque eu me dei conta que, como sempre, eu separo muito material. Eu me editei e ainda assim é muito material, porque esse tema foram muitas as almas que no século XX e XXI e no final do século XIX foram recebendo de Deus esse chamado. E eu me dei conta que depois eu fiz uma lista e acabei faltando muitas. Então, eu sei que eu vou ter que acelerar, porque eu gostaria de falar de maneira aprofundada, mas... Alguns anos atrás, a Congregação para o Clero fez esse documento sobre a adoração eucarística e a maternidade espiritual do sacerdote. E ele apresenta uma série de testemunhos de almas santas, de místicas que tiveram esse chamado. E é muito interessante, eu gostaria de ler um pedaço, porque nós vamos falar da primeira das místicas de hoje, que é a Beata Maria Jesus de Louis Martini, e eu acho que o documento acerta muito bem, e ele vai ser como a introdução dessa aula, né? Ele diz assim: cerca de 120 anos atrás, em algumas revelações particulares, Jesus começou a confiar às pessoas consagradas nos mosteiros e no mundo o seu plano para a renovação do sacerdócio. É muito interessante porque reconhece que esta moção do Espírito Santo é uma moção para a igreja. Jesus mesmo que confia a essas almas um plano para a renovação do sacerdócio. Então, o documento vai partir do princípio de que é Deus mesmo que dá à igreja este plano, esse desejo, esse chamado de renovação do sacerdócio. Continua o documento. Ele confia a algumas mães espirituais a chamada obra para os sacerdotes. Uma das precursoras desta obra é a Beata Maria de Louis Martini. Então é sobre ela que nós vamos falar, Beata Maria de Jesus de Louis Martini. Eu acho que dá para ver também o hábito, que é uma beata que eu gosto muito. E eu gostaria só de fazer um pequeno itinerário espiritual. A Beata Maria de Jesus nasceu numa família muito católica, teve uma educação muito católica e desde da juventude, dos primeiros anos da adolescência, já sentia esse desejo ardente de servir Nosso Senhor. E é por isso que ela vai até Ars, como foi boa parte da França então, para visitar São João Maria Vianney, para procurar uma luz sobre o seu sacerdócio. E ela consegue, depois de, não sem uma certa angústia, né, de que não daria tempo, eram grandes multidões que então iam a Ars, e, ao contrário do que a gente podia esperar, não é uma resposta fulminante, é uma resposta de que ela teria que rezar muito ao Espírito Santo, até descobrir a vocação. Mas ela não desanima, porque às vezes a gente tem uma ideia, com o Padre Pio também, que se eu tivesse um confessor como esse, se eu encontrasse esse santo, ele me daria as respostas. Às vezes não é assim que Deus age, na maioria das vezes não é. É na lentidão e na fidelidade à vida de oração que Deus vai mostrando. E ela volta para casa e ela vai ver a primeira parte da vida dela num apostolado leigo. Ela vai encontrar, então, o que vai ser a grande inspiração dela, que é um movimento laical iniciado num mosteiro da Ordem da Visitação. Quem não conhece a Ordem da Visitação foi fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, e a Ordem Predileta do Coração de Jesus. E dentro da Visitação surge esse movimento chamado Guarda de Honra do Sagrado Coração.
Foi fundado por uma visitandina, Maria do Sagrado Coração Bernot, e ainda no começo dos primeiros anos é quando ela vai encontrar essa obra. O que é a Guarda de Honra? A Guarda de Honra é um movimento que se dedica a que todas as horas do dia hajam pessoas que ofereçam tudo o que estão fazendo a Deus. E nesse momento ofereçam o sangue e a água que brotam do coração de Jesus a Deus. Sejam almas ofertório, vivam desse ofertório, de oferecer o sangue e a água que brotam do coração de Jesus. De uma certa maneira, a espiritualidade do coração de Jesus, na Guarda de Honra, é a espiritualidade do coração trespassado pela lança. Ela vai ficar apaixonada por isso, ela vai encontrar nisso uma luz enorme, e ela vai se tornar a primeira zeladora da Guarda de Honra, e ela vai trabalhar incansavelmente, distribuindo apostolado mão a mão, ela se torna incansável num apostolado leigo. É como se aquilo fosse... Ela realmente descobre a resposta de Deus. Num segundo momento, na direção espiritual com o padre jesuíta, com o padre Calage, ela vai aprofundando ainda mais esse chamado a oferecer. A oferecer o sangue e a água que brotam do coração de Jesus. E numa pregação, ela encontra, na última sexta-feira do mês de dezembro de 1866, o padre Calage vai pregar sobre esse sangue e água brotados do coração de Jesus, e ela fica tocada, e ela descobre nele um diretor. E a partir desta direção, ela vai encontrar um caminho nesse caminho, que é o caminho dela com essa vocação pelos sacerdotes. É um caminho sacerdotal, isso é, de oferecer a própria vida unida com Cristo sacerdote pela igreja. Ela vai ter uma série de luzes que vão ser a semente da congregação que ela vai fundar, do Instituto das Filhas do Coração de Jesus. Então, quando o documento da Santa Sé nos diz que ela é uma das precursoras, é nisso. Não só porque ela se sente chamada a rezar pelos sacerdotes, mas ela se sente chamada a se oferecer por eles. Essa vai ser a espiritualidade dela, profundamente eucarística. Então, eu quero ler um pedaço dos seus escritos, que eu acho que me tocaram muito, acho que vão ser muito bonitos para meditar. Escreve ela: uma noite de setembro deste ano de 1867, enquanto orava em uma igreja, ela sente Jesus lhe dizer interiormente: não sou conhecido, não sou amado, sou um tesouro que não é apreciado. Quero preparar para mim almas que possam compreender-me. Sou uma torrente que quer transbordar e da qual não se pode mais conter as águas. Quero fazer para mim almas que as recolham. Quero fazer para mim cálices para encher-lhe das águas do meu amor. Tenho sede de corações que me apreciem e me façam alcançar o fim pelo qual permaneço sobre os altares. Quero difundir todas as graças que foram desprezadas. Sabes que coisa quer dizer adorar? Eu sou o único que realmente adora. Então, o modelo da adoração vai ser Cristo, adorador do Pai. E é Cristo que quer se derramar em nós. E Ele quer cálice que possam se derramar. Então, da mesma maneira que na Guarda de Honra, a espiritualidade é toda receber o sangue e água que brotam do coração de Jesus para oferecê-lo ao Pai, assim Ele quer que nós sejamos esses cálices vivos, que ofereçam e se ofereçam com Jesus ao Pai. Por quê? Pela igreja, pelos sacerdotes. E aí ela vai descobrir que essa é a vocação de Maria. Ela vai entender que a sua vocação é a vocação da vida de Maria após o Calvário, até a sua gloriosa Assunção. Nós estamos nos aproximando da festa da Assunção. Então, escreve ela: Maria, depois da ascensão de Nosso Senhor, permanece sobre a terra sozinha, com suas recordações, sozinha com seu tesouro oculto na Eucaristia, sozinha com a esposa nascente, a Igreja, cujos inícios lhe eram confiados e que devia nutrir com o sangue do seu coração. A Eucaristia, a recordação do Calvário, a Igreja. Eis em que coisa se concentra a vida da Virgem Santíssima depois da Ascensão. Então ela se sente chamada a imitar esta vida de Maria como raiz oculta da Igreja. Os apóstolos partiram a pregar após o Pentecostes e Maria permanece oculta, vivendo uma vida eucarística, silenciosa, sendo ela a grande intercessora. Então o modelo das Filhas do Coração de Jesus, que é a congregação que ela vai fundar, é esse, porque as Filhas do Coração de Jesus têm uma missão. Primeiro, que é adorar noite e dia Jesus na Eucaristia. E sem cessar elas se adoram e oferecem Jesus ao Pai
pela igreja e pelos sacerdotes, e por todas as almas consagradas. Elas são essa raiz oculta que vive na imolação. Esse é o grande carisma, e é por isso que no próprio hábito delas, se der para reparar, tem os símbolos da paixão, a coroa de espinhos e os corações de Jesus e Maria. Até hoje, elas até hoje vivem essa vida de contemplação, clausura e oferecimento. Então, na espiritualidade da Beata Maria de Jesus, é rezar por eles e se oferecer por eles, né? É bem interessante porque esse oferecimento é muito importante para ela, porque o grande anseio da Beata Maria de Jesus era que Jesus reinasse, para que viesse o reinado do coração de Jesus no mundo inteiro. E para isso ela estaria disposta a oferecer o próprio sangue, coisa que realmente aconteceu, porque a Beata Maria de Jesus foi martirizada, foi assassinada no convento de Marseille por um anarquista que desejava matar uma religiosa, por ser ela quem é. E ela morre até o fim se oferecendo pela obra e se oferecendo. Então, quando ela diz, eu quero ser tua vítima, eu quero dar o testemunho até a última gota de sangue, foi exatamente o que ela viveu, né? E ela vive até o fim essa total e completa oblação, né? No próprio documento da Santa Sé, cita essa frase dela: oferecer-se pelas almas é belo e grande, mas oferecer-se pelas almas dos sacerdotes é tão belo e grande que seria preciso ter 1000 vidas e 1000 corações. Daria de bom grado a minha vida para que Cristo pudesse encontrar nos sacerdotes aquilo que dele se espera. A daria de bom grado mesmo se um só pudesse realizar perfeitamente o plano divino dele. E isso Jesus tomou a sério, porque ela recebeu o martírio com apenas 43 anos, numa fidelidade até o fim. As suas últimas palavras foram, diz o documento, é para a obra para os sacerdotes. Até a última gota. Daí o testemunho. Primeiro, porque ela vê a vocação, a oblação em Maria. E esse vai ser um tema que a gente vai tomar depois na Beata Conchita Cabelo de Armida, né? No que ela chama Solidão de Maria. Mas contemplando Maria nesses últimos anos da sua vida, quando Maria é o testemunho da Igreja, da Sacratíssima Humanidade de Cristo na Igreja, onde ela se oferece e é a fortaleza dos apóstolos, né? Ela vive uma vida eucarística. Aí é o modelo da nossa oblação. É viver uma oblação em união com Cristo sacerdote, com Maria pelos sacerdotes. Aí é o grande chamado da Beata Maria de Jesus. Infelizmente, a gente não vai poder aprofundar muito, porque só dela eu separei vários textos. Mas a segunda mística de hoje é talvez a mais importante, a grande santa dos tempos modernos, a mais importante escritora mística da modernidade, sem nenhuma dúvida, talvez a mais traduzida e publicada, que é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Talvez seja muito conhecido que ela veio ao Carmelo para rezar pelos sacerdotes, até porque o Carmelo Descalço tem isso muito próprio dele, né, essa missão de intercessão dos sacerdotes. Mas eu gostaria de fazer algumas outras considerações, talvez, de outros textos, né? A começar aqui para explicar pela grande poesia Viver de Amor. Então, Viver de Amor é uma poesia muito importante, porque quando a gente estuda escritos de místicos, a grande maneira de se expressar é a poesia. E Santa Teresinha do Menino Jesus é, nisso, muito filha de São João da Cruz. A grande expressão dela é assim. Então, num momento de... Aqui diz... A poesia é de 26 de fevereiro de 1895, como uma composição espontânea, quer dizer, brota de uma só vez. Viver de Amor, aqui está nas notas das obras completas, Viver de Amor brotou num só jato, durante os longos momentos de adoração do Santíssimo Sacramento, exposto nos 3 dias das 40 horas, domingo, segunda e terça-feira, que precedem a quarta-feira de cinzas, isto é, durante o período do Carnaval. Então, durante esse período, as irmãs faziam adoração, e ali, nessa intimidade silenciosa com Jesus exposto, vai brotar esse grande canto, que é como uma espécie de grande compêndio do seu caminho espiritual, desse chamado a viver de amor. Primeiro, ela nos localiza, ela se localiza onde ela está. Ela começa no entardecer do amor, falando sem figuras. Assim disse Jesus: se alguém me quer amar, saiba sempre guardar minha palavra, para que o Pai e eu o venhamos visitar. Se do seu coração fizer nossa morada, vindo até ele então, havemos de amá-lo, irá cheio de paz viver em nosso amor.
Então, onde ela está? Ela está na noite da Quinta-feira Santa. Ela está no discurso sacerdotal de Cristo. E ela está nesse grande momento que ele nos diz: aquele que me ama, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele nossa morada. Então ela vai chamar essa noite no entardecer do amor, na noite do amor, na grande noite que Jesus já vai falar para os seus discípulos de coração a coração, vai tratá-los como amigos. E é a grande noite da oração sacerdotal de Cristo, né? É a grande noite do por eles me ofereço, por eles me consagro, por eles me santifico. E ela vai enumerar todos esses grandes chamados de amor. Começa em viver o amor com a Trindade e vai perpassar toda a sua vida, né? E no 10ª estrofe, ela vai falar de como essa vocação ao amor é direcionada aos sacerdotes. Viver de amor, ó meu divino mestre, é pedir-te que acendas teus fogos na alma santa e consagrada de teu Padre, que ele seja mais puro que um serafim dos céus. Tua igreja mortal, ó Jesus, glorifica, sem fechar teu ouvido aos meus suspiros, por ela tua filha aqui se sacrifica, vivo de amor. Então, a missão de amor é suplicar para isso, para que o sacerdote seja mais puro que um serafim dos céus. Os serafins são os anjos abrasados de amor, porque a vocação do sacerdote é uma vocação abrasada de amor. É uma vocação a ser todo de amor, porque é ele que mais intimamente está unido com o mistério da Santa Missa. E nesse livro, talvez nem todo mundo conheça, Conselhos e Lembranças, que são as memórias de Celina, sua irmã. E ela vai falar especificamente sobre esse tema, sobre a ligação e essa vocação sacerdotal de Santa Teresinha do Menino Jesus. Escreve ela: o sacrifício pela igreja, pelos sacerdotes, foi o que atraiu ao Carmelo. Então, vê o que atrai ela ao Carmelo. Desejava que sua vida fosse consagrada à santificação dos ministros do Senhor. Dizia, essa é uma frase que eu sempre gostei, que rezar pelos sacerdotes é negociar por atacado, pois que pela cabeça atingia os membros. Então, olha que beleza, porque é como fazer uma compra pelo atacado, negociar por atacado. Porque nós rezamos pelo sacerdote e cada sacerdote que se salvam muitas e milhares de almas com ele. Você vê que há o sentido prático de Santa Teresinha. O desejo da santificação dos sacerdotes e da conversão dos pecadores por meio deles foi verdadeiramente o móvel de sua vida. Ensinou-nos, a elas, as irmãs e sobretudo as suas noviças, ensinou-nos a rezar por eles no noviciado uma oração bem longa, cujo autor ignorava. E aí nós vamos ter uma meditação sobre essa oração depois, que é a oração de Thérèse d'Orneran. Continua a Celina. Quase todas as cartas que me escreveu, quando eu ainda estava no mundo, testemunham esse atrativo que nos era comum. Seu espírito de fé inspirava-lhe um grande respeito pelos padres, por causa do sacerdócio de que estão revestidos. É impossível ter por ele maior estima. Exprimiu diversas vezes durante a vida o pesar de não poder ser padre. Essa é uma outra coisa. Santa Teresinha, nos últimos anos, tinha tal desejo de dar a Deus essa consolação, que desejava ela ter uma alma sacerdotal. E ela tinha certeza, como diz aqui, ela diz para a coisa, ó, tenho a impressão de que aqueles que desejaram na terra os privilégios do sacerdócio gozarão deles no céu. Isso ela tem certeza que no céu ela também será uma alma sacerdotal, porque no céu sua grande missão continua a mesma na terra, é a salvação das almas, a conversão dos pecadores e a santificação dos sacerdotes. E eu acho que são inúmeros os sacerdotes que vão dar testemunho dessa sua presença. E no livro traz os trechos dessa oração que ela recitava com as noviças do noviciado, que é a oração de uma mística talvez muito pouco conhecida francesa, chamada Thérèse d'Orneran, que foi uma leiga que fundou como uma comunidade, né? E teve um grande trabalho de divulgação de panfletos, de orações, e essa foi uma das orações que ela difundiu especificamente para os sacerdotes. Então, como é uma oração que a própria Santa Teresinha rezava e fazia rezar, eu acho que ela pode nos ajudar a entender como ela via a oração pelos sacerdotes. É tempo, Senhor, de revelar vosso coração ao mundo, e que essa fornalha de amor difunda os ardores de que está consumida. Apressai-vos, considerai as lágrimas de vossos servos, que em vós esperam e que confiam em vossa ternura para obter perdão e misericórdia. Se vossos inimigos são numerosos, olhai vossos amigos e contai-os, vou-lo suplico.
Mais poderosa, porém, que todas as vozes, ouvi a voz queixosa de Jesus hóstia, que por toda parte clama misericórdia para vossos filhos. Ó Pai Santo, com as vagas de amor que jorrarão da sagrada chaga do coração do vosso divino Jesus, lavai a terra para nelas fazer geminar sacerdotes, que, como João, vosso discípulo bem-amado, recolham do cálice do altar vosso sangue sagrado, que vos deem as almas com aquela plenitude de amor que o amigo do vosso coração recebeu como penhor de vossa ternura ao pé da cruz. Você vê que é o mesmo símbolo, é o coração de Jesus que anseia a santidade do sacerdócio, e esse sangue, essa água que brotam do coração de Jesus. Continua. Que vossos sacerdotes sejam os guardas fiéis de vossa igreja, como João, que acolheu Maria em sua casa. Que, instruídos por essa mãe tão terna e tão aflita no Calvário, tenham para com vossos filhos os desvelos e as delicadezas de uma mãe. Que ensinem as almas a entrar em vossa intimidade por Maria, que, sendo a porta do céu, é por excelência a tesoureira de vosso divino coração. Aqui é um tema muito caro e que vai poder fazer um gancho com a próxima mística. É a missão sacerdotal e essa ternura que também o sacerdote aprende de Maria, e essa maternidade, essa ternura maternal que os sacerdotes devem ter, porque eles são manifestação do coração do bom pastor. A espiritualidade sacerdotal é a espiritualidade do Sagrado Coração. Então nós suplicamos a Ele que seja Ele mesmo a formar esses sacerdotes que sejam como São João para Maria. Nossa vocação é ser Maria para Jesus. E ela mesma formará esses sacerdotes que nessa ternura possam atrair as almas dos pecadores. Porque o grande anseio do coração de Jesus é esse. No próprio Evangelho ele fala, o Evangelho nos fala que ele vê essas ovelhas que são essas pessoas que são como ovelhas sem pastor, né? São os pobres, os necessitados, de todo tipo de pobreza, material, espiritual. A eles Jesus envia os sacerdotes. É por isso que nós pedimos a ele que forme sacerdotes conforme o seu coração. Aí é a grande mística que nós vamos falar hoje, que é a Venerável Madre Luísa Margarida Claret de Latouche, monja da Ordem da Visitação de Santa Maria e fundadora da Obra do Amor Infinito. A Madre Luísa foi uma religiosa francesa que teve esse chamado de manifestar o coração de Jesus aos seus sacerdotes, porque o coração de Jesus é um meio de entrar, de conhecer o amor infinito. O amor infinito é Deus mesmo. Essa talvez seja a centralidade da experiência da Venerável Madre Luísa Margarida. Deus é amor. E nós conhecemos essa verdade de fé pela contemplação do coração de Jesus. O modelo dos sacerdotes é o coração de Jesus. As virtudes dos sacerdotes são as virtudes do coração de Jesus. E eu gostaria de ler alguns trechos desse diário, sobretudo dessa grande momento, né, que é a vigília da Festa do Sagrado Coração de 1902. Ela começa a ter essa série de luzes e esses diálogos íntimos com Jesus que vão manifestar a semente da fundação da Obra do Amor Infinito, mas é também o semente da vocação sacerdotal da Madre Luísa. Escreve ela: 6 de junho, Festa do Sagrado Coração. Ontem, eu me encontrava diante do Santíssimo Sacramento. Eu sofria e estava neste estado de espírito fatigado e doloroso, no qual eu me encontrava há algumas semanas, quando Jesus se fez sentir a minha alma. Eu o adorei docemente, consolada por sua presença, e rezando-lhe por nosso pequeno noviciado. Eu lhe pedi dar-me algumas almas que eu pudesse formar para ele. Você vê, ela compreendendo depois da aridez a presença do amado, ela pede algumas almas para formar no noviciado, ela pede vocações. Continua ela: então ele me respondeu: eu te darei almas de homens. Profundamente surpreendida por essas palavras, das quais não compreendi o significado, eu permaneci silenciosa, buscando explicá-las a mim. E Jesus retomou: eu te darei almas de sacerdotes. Esse então é o grande chamado para ela. Ela deve se imolar pelo clero. E a partir desse dia ela vai receber luzes muito particulares sobre a vocação sacerdotal, sobre o sacerdócio na igreja, sobre a fundação da obra do amor infinito e sobre o amor infinito, sobre a vida íntima de Deus, sobre a Trindade. No dia seguinte, esta manhã, aqui é um grande diálogo de Jesus, e eu vou ler, que a gente vai poder meditar a grande missão que Jesus tem pelos sacerdotes. O sacerdote é um ser de tal modo investido por Cristo
que ele se torna quase um Deus, mas é um homem também, e é preciso que o seja. Então, a grandeza desta vocação que é o divina, mas ao mesmo tempo ele é um homem. Continua Nosso Senhor. É preciso que ele sinta as fraquezas, as lutas, as dores, as tentações, os temores, as revoltas do homem. É preciso que ele seja miserável para ser misericordioso. E é preciso também que ele seja forte, que ele seja puro, que ele seja santo para ser santificante. Aqui esse é o grande mistério da vocação. Jesus escolheu homens miseráveis, fracos, porque são eles que vão dar testemunho da misericórdia. Mas quer Jesus fazê-los fortes, puros e santos para serem santificantes. Continua ele. É preciso que meu sacerdote tenha um coração grande, terno, ardente, poderoso para amar. Ele tem tanto para amar o sacerdote. É preciso que ele me ame, a mim, seu mestre, seu irmão, seu amigo, seu consolador, como eu o amei. E eu o amei até confundir minha vida com a sua, até me tornar obediente à sua palavra. Ele deve amar ainda minha esposa, a sua, a Santa Igreja. E de que amor? De um amor apaixonado e zeloso, zeloso de sua glória, de sua pureza, de sua unidade e de sua fecundidade. Enfim, ele deve amar as almas como seus filhos. Que pai tem tantos filhos para amar como o sacerdote? Olha que lindo descrição da beleza da vocação sacerdotal. Porque é preciso que a gente entenda, se Jesus quer que nós rezemos pelos sacerdotes, é preciso que a gente compreenda a beleza e a grandeza dessa vocação. Nós tantos recebemos deles pelos sacramentos, e Deus quer que nós também sejamos todos disponíveis a Deus, para que também nós sejamos esses canais do amor infinito, para que também os sacerdotes conheçam esse amor. Porque a missão da Madre Luísa, e é muito atual, é mostrar aos sacerdotes estas moradas que Jesus tem preparado para os sacerdotes no seu sagrado coração. É lá que ele quer formar os sacerdotes. Para lá que ele quer conduzir. Né? Então, de novo, essa vocação do coração de Jesus, a chaga aberta do coração de Jesus, nós recebemos esse sangue e essa água para nos oferecer e para oferecer todos os sacerdotes. Nós oferecemos todos os sacerdotes a ele. Nós somos essas almas que nos oferecemos e oferecemos. Continuo no diário. Nosso Senhor lhe diz, 7 de junho, o coração de meu sacerdote deve ser uma chama ardente que aquece e que purifica. Se ele soubesse, meu sacerdote, os tesouros de amor que meu coração contém para ele, que ele venha ao meu coração, que dele tire, que se encha de amor até transbordar e se derramar sobre o mundo. Essa também é uma coisa muito importante para a Madre Luísa, que várias vezes aparece essa analogia que é da sua espiritualidade, para a sua vida também. É a gente ser como uma ânfora que transborda o amor. O sacerdote deve ser isso, um transbordar deste amor que ele tira, que ele conseguiu aurir do Sagrado Coração. Então também as almas que rezam por eles devem ser como esses canais pelos quais o amor do coração de Jesus chega até os sacerdotes. Como? Pela fidelidade na vida cotidiana, pela oração, pela imolação, pela vida de virtude, porque através disso nós nos tornamos os meios pelo qual todas as almas, mas sobretudo os sacerdotes, recebem essa luz, essa força, que eles recebem essa luz para virem aurir, tirar do coração de Jesus esse amor para transbordar ao mundo. E aqui ele faz essa grande chamado, Margarida Maria, mostrou meu coração ao mundo, tu mostra-os aos meus sacerdotes, atrai-os ao meu coração. Aqui é um grande chamado, Jesus quer sacerdotes que vivam para o coração de Jesus, totalmente consagrados. No dia 8 de junho, ele me mostrou a grandeza do sacerdote. O sacerdote, tomado dentre os homens, se eleva até Deus. Ele é colocado entre o homem e Deus, mediador como Jesus e com Jesus. Ele foi, por assim dizer, transubstanciado em Jesus e entra desse modo em seus divinos estados e suas divinas prerrogativas. O que ela quer dizer com isso? É essa transformação de Jesus. Quando na Santa Missa, na consagração, o sacerdote age em persona na pessoa de Cristo, mas na pessoa de Cristo cabeça da igreja. Por isso, na Santa Missa, enquanto o sacerdote oferece, Jesus é quem se oferece ao Pai. E nós, como os membros
do seu corpo, somos chamados a também oferecer nossa vida, a também sermos essas hóstias oferecidas. E o que Jesus quer para o sacerdote é que essa transformação não seja só esse ato sacramental, só o ato litúrgico, mas que seja toda a vida do sacerdote. E esse vai ser um tema que a gente vai ver em muitos outros, sobretudo na Beata Conchita Cabreira de Armida, que é o grande chamado ao sacerdote. Continua, ele é, com Jesus, sacerdote, pontífice, mediador, advogado e intercessor. Ele é o grande adorador do Pai, o mesmo tema que a gente aprendeu da Beata Maria Jesus de Luís Martini. Cristo como grande adorador. Ele é também, com Jesus, oferenda, expiação, vítima. Deste estado de união particular a Jesus, todos os atos do sacerdote tiram uma incompreensível excelência. Olha, tudo que ele faz em união com Jesus sacerdote tem esse grande chamado, esse grande desejo. Ele deve transbordar o coração de Jesus. Olha que belíssima missão sacerdotal. No dia 25 de junho, eu vou acelerar um pouco, porque nós ainda temos que passar para a Beata Dina Belanger. Escreve ela no diário. Ontem, festa de São João Batista. Entrando no coro, eu me pus simplesmente em espírito aos pés de Jesus, sem nada dizer. Eu senti logo minha alma como que separada de todas as coisas, e intelectualmente eu vi como um céu de outono triste e frio. Um grande vento soprava, no céu denso nuvens cinzentas, abaixo, a terra marrom, onde não aparece nenhuma vegetação, se estendia a perder de vista. E eis que alguns homens passam. Eles tomam do seu peito sementes e as lançam com mãos cheias sobre a terra. E a voz de Jesus me diz: eu quero que meus sacerdotes sejam semeadores de amor. Então eu não vi mais nada. A voz de Jesus me tinha transportado, uma luz intensa enchia minha alma. Algo de ardente penetrava todo o meu ser. Olha, num mundo o que o mundo precisa, o mundo está denso, cinzento, triste, e o sacerdote vem ao mundo com a missão de semear amor, esse amor divino. Eu quero que os meus sacerdotes sejam semeadores de amor. E se Jesus pede de nós a fidelidade em rezar pelos sacerdotes, é para que eles sejam fiéis nessa missão de ser semeadores de amor. Que também nós possamos ser, na nossa pequenez, como essa ânfora que transborda amor. Que a nossa oração seja assim, um amor tão grande a Jesus sacerdote, que esse amor se espalhe por todo o mundo e, através do sacerdote, chegue no mundo inteiro. Porque essa é a grande característica da Madre Luísa. Deus quer difundir o conhecimento do seu amor infinito, mas é através dos seus sacerdotes que ele vai poder fazer isso. E é isso que ele espera de nós, a nossa pequena fidelidade para que ele possa fazer isso. Porque é através de nós, você vê a beleza da complementariedade das vocações na igreja. Nós, como batizados, temos essa grande chamada a nos unirmos a Jesus na sua oblação. Fazer da nossa vida uma oblação. E a oblação, primeiro pelo sacerdote, porque também naquela noite santa, na noite do amor, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, Jesus fala, ele se oferece por eles, é por vós e por todos. É primeiro por eles, é porque através dos sacerdotes o Santíssimo Sacramento é perpetuado, sim, e através do sacerdote esse amor é difundido, porque através do ministério sacerdotal a graça continua a agir em nós. Quem pode imaginar a beleza da nossa vida como filhos da igreja? O que é a grandeza dos sacramentos? O que é a grandeza do sacerdócio? Nós devíamos ficar admirados, é uma manifestação do amor infinito de Deus. Então, para acabar com a aula de hoje, eu quero falar da última mística de hoje, que é a Beata Dina Belanger, que é canadense, música, porque ela foi pianista, formada inclusive em piano, e que tem uma espiritualidade muito profunda, porque a espiritualidade da Beata Dina pode ser definida nessas palavras de São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É viver de tal maneira baixada, certa de que é Cristo que vive nela, é Cristo que quer viver nela, é Cristo que quer rezar nela. A ponto que Jesus, na intimidade, a chama meu pequeno eu mesmo, meu pequeno eu próprio. Né? Ela deve viver só para ele, deve ser ele que vive nela. E numa série de graças que Jesus vai concedê-la de ter uma verdadeira vocação trinitária, né? De ser realmente encerrada nesse jardim da Trindade e
se unir ao coração de Cristo, ao seu coração eucarístico, ao seu coração agonizante. E uma série dessas luzes foram relacionadas ao coração agonizante de Jesus, isso é, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, e esse chamado que ele tem às almas consagradas e aos sacerdotes. Ela vai entender a gravidade da vocação, a gravidade da vocação sacerdotal, da vocação à vida consagrada, e ela vai se unir a este coração. E eu quero ler um pedaço da autobiografia, porque é no momento que fica muito claro essa sua vocação vinculada aos sacerdotes. Escreve ela: sábado, ontem, ao cair da noite, o coração de Jesus abriu-me as suas profundezas mais íntimas, como uma pessoa que sofreu muito e que se sente aliviada, confiando as suas dores secretas. Aqui é Jesus que fala de coração a coração. Jesus diz muito a ela do desejo que ele tem de almas e almas puras, ao qual ele possa confiar, ao qual ele possa entregar esses segredos, que ele possa fazer essas confidências de amor. Não é uma vocação a dons extraordinários, não. Nem é o desejo de Deus. Mas essa alma que possa, com sinceridade, estar unida a Ele, para que Ele possa manifestar tudo que Ele tem guardado no seu coração. Ele estava triste, continua ela, e mais uma vez com uma tristeza que eu não sei definir. Então aqui ela vai se unir ao coração agonizante de Jesus. Durante uma meia hora, falou-me das almas sacerdotais, dos seus padres. Entre outras confidências, disse-me: os meus padres deveriam ser outros, eu mesmo. Mesmo tema que a gente já viu na Venerável Madre Luísa Margarida. Na agonia, o meu coração chorou lágrimas de sangue por um certo número dos meus padres. Vários entre eles possuem a eloquência e a ciência da humanidade, mas falta-lhes a primeira das ciências, a santidade. Eles estão unidos a mim pela graça santificante, sim, mas não vivem suficientemente na minha intimidade pela renúncia e pelo amor puro. Meus irmãos, a vocação sacerdócio é muito exigente. É muito exigente. É por isso que é necessário que a gente reze por eles, para que eles possam corresponder a esse amor infinito de Deus. Porque eles devem ser outros Cristos. Essa é uma vocação, como ele diz, meus padres deveriam ser outros, eu mesmo. E num tom de súplica acrescentou: ó minha pequenina esposa, consola-me, eu sei que tu me amas. Então aqui vem uma outra faceta desta vocação sacerdotal. É a vocação à reparação sacerdotal. A suprir na nossa pequenez ao amor que eles esperam dos sacerdotes. E suprir e interceder e se oferecer para que esses sacerdotes possam, então, realmente serem fiéis à sua vocação. Possam retribuir a Jesus com o amor que espera deles, com a fidelidade que espera deles. Esta manhã, continua ela, durante a minha ação de graças, após a comunhão e durante a minha meditação, ele continuou com o mesmo assunto. Os meus padres, disse ele, os meus padres. Ah, eu amo-os tanto e há tantos que me amam tão pouco. Se o meu coração na agonia verteu sobre eles lágrimas de sangue, não foi somente porque se separavam de mim pela perda da graça santificante, mas também porque eles não viviam suficientemente a vida de união íntima comigo. Ora, Jesus quer uma união íntima com os seus sacerdotes. Talvez esse seja a grande, no documento da Santa Sé, quando fala desta obra para os sacerdotes, uma obra de renovação do sacerdócio, esse é o grande fio condutor de todas essas místicas. É Jesus que deseja dos sacerdotes essa intimidade. Ele quer dizer que nós rezamos para que os sacerdotes sejam santos, é isso. É essa santidade que Deus quer deles, de intimidade. Continua. Eu chamo-os a tornarem-se outros Cristos, a serem outros eu mesmo, eis a sua vocação. Um grande número deles são a minha consolação, a minha glória e a minha honra, mas outros, infelizmente, contristam-me. Queres tu, minha pequenina esposa, pela minha Santíssima Mãe, dar-me o teu dia de hoje pelos meus padres? Queres dar-me, pois, cada sábado, na vida da Beata Dina Belanger, cada dia, Jesus lhe pediu uma intenção, e os sábados era oferecida pelos sacerdotes. Isto é, pela intercessão da minha Santíssima Mãe, queres amar-me, orar,
renunciar a ti mesma, sacrificar-te pelos meus sacerdotes? Olha que forte. Respondi ardentemente, sacrificar-te pelos meus padres? Respondi, vou até repetir que eu achei, aqui é quase o resumo da vocação. Isto é, pela intercessão de minha Santíssima Mãe, queres amar-me, orar, renunciar a ti mesma, sacrificar-te pelos meus padres? Respondi ardentemente ao pedido do meu doce mestre. Estou ainda muito emocionada com a humildade que ele quis pôr no seu queres tu. Sim, que grandeza, né? O abaixamento de Cristo. Quer nos pedir, ele que nos deu tudo, que podia exigir tudo, mas nos pede com uma delicadeza. Depois de tantos benefícios da sua parte, ele respeita inteiramente a minha liberdade. Ah, como a ternura de Deus é infinita, na sua condescendência para com o pobre nada humano. Que delicadeza. Ele que nos deu tudo, espera de nós uma correspondência, pede, nos convida. O coração de Jesus continuou. Os meus padres governam toda a sociedade religiosa. Se eles fossem todos verdadeiramente santos, só a sua presença, não importaria onde, nas igrejas, na rua ou em qualquer outro sítio, é uma tradução portuguesa, né? Seria em qualquer outro lugar, só a sua presença, repito, evocaria o pensamento da minha pessoa. Eles atrairiam as almas a mim e, encontrando-os, as almas pensariam, é um outro Cristo que passa. O demônio teme muito mais uma só alma em que eu atuo livremente do que um exército de almas mornas e indiferentes, em que minha ação está paralisada, porque eu atuo com meu poder nessa alma, enquanto sou forçado a deixar as últimas entregues às suas fraquezas. A sua fraqueza. Então imagina, por isso que o demônio teme mais, olha aqui, o demônio teme muito mais uma só alma em que eu atuo livremente do que um exército de almas mornas e indiferentes. É isso que ele quer, agir livremente na nossa alma e na alma dos sacerdotes. Então, para encerrar o tema de hoje, eu quero que a gente faça essa meditação de dar uma resposta a esse chamado. Pela intercessão da minha Mãe Santíssima, queres amar-me, orar, renunciar a ti mesma, sacrificar-te pelos meus sacerdotes? Primeiro é por Maria, com Maria e em Maria. Amar, orar, renunciar e se sacrificar por eles. É por ela. E para oferecer, amar, que nós sejamos esta oblação, que nós sejamos essa pequena hóstia, que cada dia nosso, que cada missa nossa, seja nos unir a Jesus sacerdote que se oferece no altar, ao Pai, no Espírito Santo. Que essa palavra, que essa grande súplica, que esse grande momento da missa, que é a doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, seja a nossa vida, que nós saibamos que todo momento da nossa vida é um convite a se oferecer ali com Ele, pelos sacerdotes e através dele pelo mundo inteiro, para que o amor de Cristo possa se expandir para o mundo inteiro. Acho que por hoje já falei bastante. Muito obrigado. Deus lhe pague. Zé Eduardo, muito obrigado. Nós que agradecemos. Assim, o quanto eu estou aqui emocionada e reflexiva sobre tudo que você falou, né? E é exatamente isso que nós buscamos viver no nosso apostolado, né? A mãe espiritual, ela doa a sua vida por meio do fiat, do sim, né? Diário, se esforçando no ordinário, se dedicando e oferecendo, né, de modo perfeito, pelas mãos de Nossa Senhora, né, o sacrifício para honrar o Sagrado Coração de Jesus, né? Tem uma das passagens de Padre Pio, que eu sou devota, né, que ele diz que quantas foram as vezes que ele encontrou Nossa Senhora no altar, chorando pelos filhos amados, os filhos prediletos que não honravam o Sagrado Coração de Jesus. E Padre Pio, ele ofereceu a chaga do ombro, né, que é a chaga da cruz, pela santificação do clero. Então, que façamos nós, mães do apostolado, né, que adorando, intercedendo, oferecendo o nosso ordinário por essa santificação, né? São tão belos os exemplos que você nos trouxe, né? São tão profundos e a gente fica
pensando e refletindo e esperando como será a próxima semana, que você estará aqui conosco Se Deus novamente, quiser. graças a Deus, né? Agradecer demais por essa noite, né? Por esse momento, por todos esses... É puxado, é corrido, mas são tantas mensagens belas, né? E oportunamente, depois, se a gente conseguir com você as orações, as indicações também, para que a gente possa compartilhar em todos os grupos, né, do nosso apostolado. Né? Eu queria agradecer muito, né, e te convidar para que juntos rezemos, né, uma Ave Maria, pela nossa mãezinha, que é modelo, né, e que diante do Calvário, né, não abandonou o filho amado, né, estava ali como mãe, vendo todo o sofrimento, e nós, enquanto mães sacerdotais, recentemente a gente estava comentando, né, não se devolve um filho, né, uma vez mãe, eternamente mãe, né, e se nós decidimos entrar no apostolado para sermos mães espirituais dos sacerdotes, que façamos, né, tendo Maria como nosso modelo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Uma boa noite para todas as mães e para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco no nosso canal, né? Como eu havia pedido a vocês, quem é novo aqui no nosso canal, que se inscreva, né? Que acompanhe as nossas lives. Nós teremos o Zé Eduardo por mais 2 semanas, graças a Deus, né? Uma boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe, Zé Eduardo. Amém. Eu que agradeço. Rezem por mim. Amém. Rezaremos sim. Boa noite, gente.